Estou aqui com Vandelci, popular Van, uma lenda do futebol santafeense. Ele vai contar um pouco da história dele, como tem passado e o futebol. Deixa eu te falar, você começou quando no futebol aqui? Sandro, eu com 15 anos, eu já era titular do time, né, que existia em Santa Fé, com Jesus, Zé de Fiinha, Milton, colega, né, Santo, então era um pessoal. Você já treinava no time titular? Eu já jogava? Já fazia jogos com ele com 15 anos. E depois disso aí veio a grande história do futebol de Santa Fé, né, que o Stório conseguiu montar um time de garotos, do qual eu não fazia parte, né, porque ele achava que eu era um pouco grande, né, a minha estrutura era maior do que os garotos, então eu acabei ficando fora por alguns jogos, só que ele treinou muito com o Pirapora, com o Ozanã, e depois que ele teve algumas dificuldades... Você teve naquele jogo de 1978 contra o Ozanã ou não? Então, o Ozanã jogou em... Eu sei que você jogou duas vezes, mas em 1978 você teve? Eu já fazia o meio de campo, né? Eu, Di e Toinho. Você era menino nessa época. Garoto de 17 anos, né? E depois de alguns anos eu voltei para jogar contra o Ozanã e você fez parte desse jogo, porque você foi treinador e de lá que surgiu o apelido a de maestria, maestro, né, do futebol. Lá você foi treinador e teve a oportunidade de acompanhar o grande jogo, né, que nós fizemos, uma vitória nossa. Mas eu acho engraçado o seguinte, que eu estou vendo o Marlon falar ali, mas ele mesmo não falou que lá nesse jogo que nós ganhamos, ele tremeu. O Endo pediu para sair, o jogo duro, ele não teve coragem de entrar. Não entrou, não. Mas tem muita história, né, senhor? Vanzão, João Carlos pra você, quem foi João Carlos? Então, na época da garotada, João Carlos foi, na época, realmente um grande centroavante, né? Era um camarada... Era só matador, né? Explosão. Ele não era jogador técnico, ele não era driblador, mas ele era um cara que dentro da área ou fora da área, ele era terrível, né? Batia muito bem de meio de distância, então foi bom jogador. Qual foi a sua melhor partida em Santa Fé aqui? Com qual time você fez a melhor partida? Em Santa Fé eu fiz contra o São Romão na minha despedida. Todo mundo fala sobre o São Eu fiz Romão. 4 gols, por incrível que pareça, eu era cabeça de área, eu era o segundo volante, porque naquela época não tinha segundo volante, hoje só era segundo volante. Eu era um volante junto com o Carlos, só que Carlos só marcava e eu fazia lançamento, eu saía pro jogo. E foi muito incrível, porque na minha despedida veio um camarada muito bom de bola, que é o Homero, que é conhecido por todos, só que o Homero jogava na minha posição, né? E como ele era convidado para uma despedida, ele acabou formando o meio-campo do time com o Di, com o Toinho, e eu fui jogar de centroavante. E por incrível que pareça, de lá surgiu o Van em Brasil centroavante. Tá, antes vamos voltar um pouquinho. Você foi protagonista de um jogo muito importante para Santa Fé, que foi Santa Fé e Ozanã de João Pinheiro. Isso na final da década de 80 para 90, né? Mais ou menos. Final da década. Isso foi o segundo jogo já. E foi um jogo que foi narrado, né, pela rádio de João Pinheiro, e eles achavam que venceria Santa Fé com toda tranquilidade. Mas de repente, viu você, mais pessoas lá, e mais jogadores daquela época, muito importante na equipe de Santa Fé. E você, inclusive, eu ouvi a locução do tempo todo, o locutor era Alexandre Andrade, que depois foi prefeito de João Pinheiro. E ele te colocou lá o maestro do futebol, né, da equipe do Santa Fé de Minas. Como é que foi aquele jogo? O que significou para você? Ô Sandro, futebol é uma coisa muito interessante. Futebol é uma coisa muito do dia, inclusive. Mas eu, naquela época, eu já jogava bola em grandes times em Brasília, né?
Então eu já tinha uma outra visão de futebol, não só aquela do primeiro jogo do Ozanam. Inclusive, após aquele jogo, eu fui procurado, eles tentaram me contratar para fazer, inclusive, salário, para que eu fosse disputar o regional pelo Ozanam. Eles não sabiam, né, que eu sempre fui funcionário público do governo federal e não vivia de futebol. Mas Nani fez uma propaganda lá a respeito de futebol e eles chegaram a me procurar para que eu fosse defender as cores do Ozanam. Mas, Sandro, é uma coisa muito engraçada, eu fiz grandes partidas de futebol em outras épocas, né? O time de Custódia era um time que fez história e nós fizemos história ali. Naquele jogo, os gols foi de quem? Em João Pinheiro? Parece que Magela. A Magela fez o primeiro e Erlan fez o segundo. Ah, tá. Foi uma jogada, inclusive, toda construída por mim pela lateral, né? E joguei na cabeça dele Erlan com 1,5 m e meteu um gol em cima de Beck de 2 metros. Muito engraçado. É isso, Sandro. E o futebol, depois, você fez partidas memoráveis aqui também, defendendo o Santa Fé, jogou contra Pirapora, né? Conta um pouco aí desse jogo contra Pirapora. Você chegou a jogar ou não? Aquele jogo de Pirapora eu não joguei, porque aquele jogo foi naquela transição. O Custódio estava com um time bom, mas um time sem pegada, né? E eles foram a Pirapora e lá levaram acho que uns 4 gols lá. E quando voltou de Pirapora, é que eu passei a incorporar o time dele. Com mais pegada, mais marcação. Di muito bom, Toninho muito bom, mas 2 garotos que não tinham marcação, que jogavam com a bola. E aí eu acho que foi onde o time de Custódio ganhou. A grande incorporação do time foi após a minha entrada, que deu mais estabilidade para os zagueiros, para o próprio meio, né? O ataque passou a jogar mais com os meus lançamentos, com minhas jogadas mais de profundidade. Você lembra dos jogos Santa Fé e Porto Alegre? Olha, rapaz, Santo falar de jogo de Santa Fé e Porto Alegre hoje acabou, né? Mas naquela época a gente ia a Porto Alegre, ou eles vinham aqui para perder de 10, de 11. E depois da chegada de Edilmar, Zé Otávio, Cabeludo, aquele povo todo. Aconteceu um fato. Aldair, ponta direita. Aconteceu um fato muito interessante, foi o seguinte, eu vim para Santa Fé para ajudar os amigos aqui, o Magela, né, e a família dele a tocar um garimpo. Ele estava com algumas dificuldades de tocar o garimpo e eu vim para cá. Na verdade, eu tirei uma licença-prêmio no governo e passei uns 2 meses aqui e foi o grande momento do futebol que eu joguei dentro de Santa Fé. O Hélio Mexia era treinador de um time, nós disputamos um campeonato em Porto Alegre, né, onde tinha lá Chico Costa, Aldair, tinha o genro de Zezé Chomone lá, o goleiro, tinha Valtinho, Pelego, né, Dange. Acabou se tornando um bom time, né? Um grande time. Eles trouxeram alguns reforços, um tal de Coxinha, não sei mais quem. Mas Santa Fé, nós estávamos num momento, cara, que não tinha pra ninguém. Inclusive, aconteceu um fato muito interessante, que chegou aqui o Elton, chegou o Nani, chegou a turma de fora e não tinha lugar no time principal. E eles fizeram um segundo time, né, para disputar o campeonato lá. E nós acabamos sendo campeões em cima do time Porto Alegre. Eu acho que eu tava lá esse dia. Foi uma vitória. Foi o dia que teve uma choperia para todo mundo à vontade, um festão. Final do campeonato. Foi muito emocionante. E lá foi muito engraçado o seguinte, cara, que eu nunca vi assim torcida encher um campo. E todas as vezes que o nosso time ia jogar, o campo estava lotado, as pessoas iam para me ver jogando, achavam que eu era profissional, né, que eu jogava fora e estava ganhando dinheiro para jogar em Santa Fé, mas não foi nada disso. Eu sempre joguei bola por paixão. Pela paixão, né? Infelizmente, voltei para Santa Fé. Voltei, fui trabalhar como chefe de gabinete. A minha intenção inicial era inclusive de montar um veterano aqui, um master, porque dá um veterano espetacular aqui dentro, né? Porque ainda tem muita gente que tem condições de jogar. Mas aconteceu um fato muito engraçado, porque quem tomava conta do futebol era o Afonso. E eu, como chefe dele, né, chefe de gabinete, eu me senti meio não muito legal para que eu montasse o time. Mas só que com ele, Afonso,
ninguém queria participar. Acabou me frustrando muito, porque essa era uma paixão minha, de poder fazer um veterano aqui, para a gente poder fazer jogos históricos. Infelizmente... Qual foi a coisa mais engraçada que você pode contar aqui, que você lembra que você viveu no futebol de Santa Fé? Eu acho que coisa engraçada que eu vivi no futebol de Santa Fé foi contra o Zanã, em João Pinheiro, segundo jogo. Primeiro é que... O que teve lá de especial? O que aconteceu de especial é que o Wendel apesar da estatura, um goleirinho fantástico, goleirinho que eu digo pelo tamanho, mas um dos melhores, talvez o melhor goleiro que nós já tivemos aqui na região. E contra o Zanã, cara, jogar contra aquele time, as 2 vezes que eu joguei, olha, eu já disputei segunda divisão em Brasília, eu já joguei grandes campeonatos em Brasília, e o Zanã, para mim, nas 2 oportunidades que eu joguei, para mim foi um dos maiores times de futebol amador que eu vi, foi o Zanã. E nesse segundo jogo aconteceu um fato muito interessante. Eu escutava o locutor me chamar de maestro, vai acabar com o jogo, mas o Wendel era um grande nome lá atrás. E aí, quando deu o intervalo, o Wendel enlouqueceu, tremeu, querendo sair a qualquer custo, né? Você estava lá, você participou, e na sequência de tudo isso, quem era o reserva? O reserva era o Marlon. É só que o Marlon, quando viu a pressão, falou, eu nesse time nunca. Mas para mim foi um dos momentos muito interessantes do nosso time de Santa Fé. Esse é um dos craques do futebol de Santa Fé que nós acabamos de ouvir. Documentário do Jornal Gazeta Brasil.